Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro. Nosso livro da vez, O Corpo Guarda as Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. O capítulo de hoje é o 3, O Exame do Cérebro e a Revolução da Neurociência. Vou esperar a Greta entrar. Olá, tá me ouvindo, Greta? Indo rapidinho e Agora sim. é que não tava dando certo aqui, mas aí eu consegui. Acho que eu congelei. Você ficou parada assim, falei, Então, acho que eu congelei. Não foi. Amiga, tenso, hein? Eu tô achando cada vez mais tenso esse livro. esse livro não é fácil, não. Não. Vai começar pelas frases? E a Já gente nem temos pode ficar, Pavlov aqui eu de acho que a gente nem cara, pode né? ficar muito presa à parte teórica, científica, senão vai ficar muito É, maçante, né? porque tem, nossa, e eu tava dando uma olhada no próximo capítulo, ele só piora essa parte, né? Essa parte é muito mais, até eu também olhei. É muito Então. teórico, no sentido de neurociência mesmo, conceitos que ele traz, né? Bem, eu tô no meio do próximo capítulo, é bem isso, né? É. Então, esse capítulo ele vai falar um pouco da revolução, né, da neurociência. Então, o que eu percebo do livro é que ele tenta mostrar a linha do tempo, né, comparando quando ele começou a trabalhar com isso e por que que hoje ele tem uma opinião, né, ele chegou à conclusão de que o corpo guarda as marcas. E, então ele parece uma linha do tempo mesmo, uns históricos que ele vai falando e vai Sim, acompanhando a evolução da própria mente, né, dos achados. Então é bem rico nesse sentido. sim. Eu achei bem bacana mesmo, porque é bem isso mesmo que ele mostra, essa linha do tempo, né? Assim, de como foi-se a ciência comprovando as questões da ativação neurocerebrais, com relação às lembranças do passado, mesmo depois de 13, 20 anos, que fica ali no corpo, né? Eu achei muito bacana, assim, Como que esse ativa passeio que isso, ele né? dá, né? Esse passeio que ele dá, né? Assim, com relação a isso, isso é maravilhoso, né? Sabe o que que eu acho muito, muito legal? Que esse livro ele vem objetivar o que é subjetivo da psicologia, né? Então, quando a gente fala de trauma, eu sei que a neurociência, a gente usa muito isso hoje, né? A gente não fala mais em psicologia sem falar em fisiologia, né? Em neurofisiologia. Então, e acompanhar, por exemplo, a psiquiatria nesse sentido, porque a psiquiatria já realmente trabalhava, né? A gente vê o livro, mostra bem isso, né? Como que foi que a psiquiatria foi trabalhando com a fisiologia do corpo. E acho que isso dá uma ciência para a psicologia, né? Sim, Cada vez algo mais, mais, eu acho que bem dá mais mais concreto sustentabilidade para o nosso trabalho. né? Dá muito mais Que o que a sustentabilidade para aquilo terapia que a gente faz no acredita para corpo, nós. né? Não só no que a pessoa pensa, mas em como isso reage no corpo. Então, vou ler aqui, ó. Se através do crânio pudéssemos Fala a parte. examinar o cérebro de uma pessoa, no momento em que ela estivesse pensando conscientemente, e se o local de maior excitabilidade fosse luminoso, então veríamos, brincando na superfície cerebral, um ponto brilhante, de bordas fantásticas e ondulantes, o tempo todo variando de forma e tamanho, cercado por uma área de escuridão mais ou menos profunda
que cobre o restante do hemisfério. Ivan Pavlov. E a gente observa muita coisa só de olhar, né? E é exatamente isso. Porque quando a gente olha, a gente não tem noção de quanta coisa de informação vai para o nosso cérebro e o cérebro registra tudo isso. E aí o que ele traz aqui nesse capítulo, que as novas tecnologias de imagem, né, neurocerebrais, as tomografias, mostram claramente esses pontos luminosos que Pavlov fala, né? Esses pontos luminosos que ele traz aí, que são os movimentos das nossas ondas cerebrais e todo o cérebro, né? Que fica acionado ali, essa ativação de diferentes partes do cérebro. É incrível Ai, isso, muito né? legal. Muito. É muito legal. Quando eu fiz o curso de base de arte, a Carla ela traz as ressonâncias magnéticas neurocerebrais e mostra pra gente as ativações que a Sim. própria Barra consegue fazer nas conexões. Então, isso me encantou, assim, muito com Barras. Porque é exatamente assim, como a gente pode, através dos toques, trazer essas conexões neurais e realmente as ativações ficam nesses pontos luminosos. É. E as É cores muito dizem, legal, né? Tem legenda. O tipo de cor que a ressonância muito legal. mostra vai É, dizendo o que aquilo está ativando, que se é excitação, se não é, né? Que é bem. Nossa, é muito louco, muito é interessante. muito legal isso. Então ele vai contando, né, um pouco sobre como isso foi sendo entendido, né, na Sustentada, neurociência, utilizado para entender, para mapear, né, esses circuitos que a mente faz, né, da consciência. isso. E aí E aí eles ele conseguiram traz, enxergar como é que. Só para a gente retomar, né? Ele fala muito de flashbacks aqui, que como a gente, como o livro ele fala de transtorno de estresse pós-traumático, é o principal foco dele aqui. Quem tem o transtorno tem o que eles chamam de flashbacks, que são esses momentos em que do nada. Quer dizer que não é do nada que a gente entende no livro, né? Mas a pessoa percebe como se do nada ela se paralisasse, ela começasse a ter crises de pânico, né? Crises de ansiedade, sem muitas vezes saber que foi ativado no seu cérebro os traumas daquele momento lá. Né? Então, no capítulo anterior, a gente estava falando sobre os barulhos, sobre as imagens, as coisas que provocam esses flashbacks, né? Que algumas pessoas ouvem e veem coisas daquela época, né? Flashes daquela época. Algumas têm as sensações, mas não têm a memória, né, Greta, assim, consciente. não sabe de Mas onde vem, né? não sabe de onde vem, mas muitos até chegam a ver o amigo morto na guerra, o acidente, né? Mas alguns não. E esses flashbacks, eles ativam áreas específicas do cérebro, né? Então ele vem contar aqui que dependendo, que nos traumas, os flashbacks ativam áreas do sistema límbico, né? A amígdala, principalmente, é Isso. ativada, né? Então dá para perceber que a pessoa, naquele momento do exame, que a pessoa está trazendo à Está tona, né? submetendo ali. É, E aí ela vem e traz. Exato. E aqui ele vai falando, né, assim, um pouco das questões de como que é o cérebro e onde foi ativado, assim, né, as vítimas de traumas e os pontos que vão colocando isso. aqui, gente, que ele vai trazendo um pouco como que foi feito esses estudos, né? E aí a gente vai tendo uma sustentabilidade da neurociência com relação a tudo isso, ou seja, tudo é registrado pelo nosso corpo, tudo. Coisas felizes, coisas angustiantes, traumas, então tudo fica registrado. Em algum momento tem ali.
Então, aquilo que a gente vê é registrado, aquilo que a gente sente é registrado, tudo tem registro. Então, todas essas informações ficam anexadas em nós. Ele fala que ele fez uma pesquisa, né? Foi feito que ele fez uma pesquisa, né, em Harvard, que com os seus pacientes, que ele pedia Isso para em o paciente 94. contar um pouco da sua história, e aí, conforme ele ia contando a história, eles iam verificando como que o cérebro funcionava, né? Enquanto algumas histórias, né? Tanto coisas legais de sentir quanto coisas que podem ter os traumas no sentido negativo, aspas, né, que fica anexado o sofrimento. E aí ele ia percebendo nos pacientes, isso foi o estudo dele mesmo, né? E foi percebendo, assim, como esses Como que isso estímulos acontece? reagiam e como que o cérebro ficava, né, em cada uma dessas sessões. E todos os pacientes sabiam o que estava acontecendo, que era um estudo deles, estavam querendo isso com Era a bem. finalidade de ajudar mesmo os próximos pacientes, né? E isso é bem bacana de falar, porque é importante isso. Então, ele conta assim, casos, por exemplo, é, da Marcha, né, que ele fala, a Marcha, nesse caso, é uma senhora de 40 e poucos, 50 anos, que perdeu a filha num acidente de carro e ela estava com ela no Deus acidente. me livre. E aí, Gente, Deus deu, me livre essa história. é, é. E na primeira sessão, ele explica tudo como vai acontecer, né, e a questão do ritmo cardíaco, esse mapeamento cerebral com relação às histórias. Então, ele vai falando tudo isso, né, assim. E realmente ela vai sentindo de novo, né? Mesmo depois de 13 anos, né? O caso dela. Depois de 13 anos, ela sente de novo, só de escutar o roteiro da história daquilo que ela viveu. Tem uma coisa, tem uma série da Netflix que chama Explicando a Mente, e tem um episódio da memória muito interessante para a gente entender, né? Porque, assim, uma coisa que ele fala aqui no livro, e que esse episódio dessa série colabora para o entendimento, é que a memória, ela não é fiel ao que aconteceu, Ao que né? aconteceu. Então, às Nossa, também. vezes, ao longo da vida, a memória, porque assim, uma coisa básica da memória, que a gente tem uma dificuldade de entender muitas vezes, é que a memória, ela como que eu vou falar? Ela não é fixa e nem Tempo. ela muda, né? Ela, É. conforme a gente vai vivendo outras coisas e vai dando novos significados, ou até mesmo vai acrescentando informações, aquela memória que a gente pensa que é fielzíssima à origem dos fatos, não é, porque ela foi Não. sendo transformada ao longo da nossa história. Então, às vezes a gente tem flashes da infância que a gente vive, que a gente acha que lembra de determinadas coisas, e na verdade a gente lembra da foto, da história que a nossa mãe contou, Isso. né? Isso. De duas, três festas juntas. Então, a gente não, ninguém pode contar com a memória 100%. E isso não é sobre quanto Sim. tempo você viveu, ou, né? Isso é sobre como que o cérebro funciona mesmo. Então, a memória, ela tem várias coisas que vão sendo agregadas lá. Às vezes a pessoa falou uma coisa para você e você acha que você que fez, que você que... Olha, quantas vezes que a gente se reúne com os amigos e as pessoas discutem falando, não, mas fui eu que fiz isso. Aí a outra pessoa, não, quem fez fui eu. Não, não foi. Eu que falei. Por quê? Porque a gente acredita mesmo naquilo. Tanto é que tem Sim. gente que acredita na própria mentira, né? E tem a ver com Exato. isso, né? Tem a ver com como que a gente memoriza as situações. Então, a memória não é fiel aos fatos, né? Ana Fiel. E ele coloca E é aqui, muito interessante isso quando ele nossa, fala, Greta, se realmente. você não Eu achei muito assistiu, legal. você assiste. Esse episódio ele é bem interessante porque ele traz a história dessas pessoas que conseguem memorizar números, memorizar histórias do começo ao fim.
E como que essas pessoas, elas criam as estratégias para fazer essas memorizações? Absurdo como as pessoas memorizam coisas. Mas aí também até isso tem uma explicação neurocientífica, né? Que o que a gente também quer memorizar naquele momento, ou como a gente utiliza das associações para memorizar, também faz diferença, né? Então, se você puder assistir, assista, porque é incrível. E uma coisa que ele fala aqui no livro é que esses flashbacks também não são, como são parte da memória, né? Às vezes eles são intensificados, às vezes eles se unem com outros traumas, né? Isso. Então, dificulta muito trabalhar com isso. E eles se intensificam também com o tempo, porque dependendo de como você vai trazendo à tona essa memória, ela vai se reunindo com outros problemas que você vai vivenciando, né? Então, é como se você Uhum. juntasse traumas. Eu acho que vai ligando, né? E você vai entendendo isso. Por isso que ele fala que a fala também ela é importante, mas ela não é Não tudo, verbal, né? né? Exatamente. Quando ele fala que o trauma ele tem essa coisa pré-verbal, né? Assim, antes de você falar, ele já está ali instalado. Mas a hora que você começa a falar, não significa você viver de novo. Significa você fazer. Eu acho que essa linha de coisas que às vezes acontecem na vida agora, porque também tem a ver com o que já aconteceu lá atrás. Uhum. Tanto é Você que, vai tendo que essa. alguns traumas são o que são porque você já vivenciou coisas anteriores, né? Exatamente. E daí disso daí que você está falando, né? Que a pessoa, o corpo revive o problema do trauma naquele momento em que o Isso. flashback vem, e é por isso que é tão difícil para as pessoas lidarem com essa situação. Só que é aquilo que a Sim. gente falou na outra live, né? Que o ressignificar, o reviver é difícil, mas também vai ficando menos difícil quando se trabalha esse reviver, né? Quando Exatamente. você dá novos sentidos, quando você reflete, coloca para fora, né, o que você sente, verbaliza seus traumas. E é isso. As pessoas elas acham que não. Então ele fala assim, não quer dizer que as pessoas não possam conversar isso. Elas precisam conversar sobre o que aconteceu, mas tirar o que é só aquela fachada de lembrança e se entender o que o corpo sentiu ali, tudo para que isso seja trabalhado de fato. E uma coisa também, na terapia, muitas vezes reviver significa colocar as peças no seu lugar. Porque aquilo que a gente está falando Exato. do flashback, ele não é 100% real aos fatos, né? A memória, ela traz à luz Sim. coisas confusas. Porém, quando você retorna e você vai. Aí eu acho que eu até citei a série que eu estava assistindo, né? Naquela. Que é uma série, assim, que ela é de policial. É uma série policial. Mas a moça revive o trauma dela, porque ela some por 5 anos, 5 ou 6 anos, uma coisa assim, e reaparece do nada sem memória daqueles anos. Ela não se lembra do que aconteceu nesse tempo que ela ficou isolada. E ao longo da série a gente vai entendendo que fizeram experiências Nossa. com ela, e por isso que ela deixa de memorizar. Só que é graças aos flashbacks que ela Que consegue ela começa retomando a a memória. costurar, né? É uma, como se fosse uma É. costura da Só que memória, cada trazendo para vez que ela você tinha mesmo um flashback, ela tinha todos aqueles as sintomas de emoções. pânico, ela surtava, ela quebrava coisas, ela se tornava agressiva, porque o que aconteceu com ela foi Nossa. muito sério, né? Ela foi passada por coisas assim, por testes absurdos de resistência e tal. E aí a gente vai percebendo ao longo da série que esse resgatar, né, que esse passar, inclusive ela até faz uso de medicações para tentar abrir a mente, né? E por conta própria, o que é errado. Mas a gente vai vendo que ela vai resgatando, e graças a essa insistência dela trabalhar com esses flashbacks, dela entender essas dores,
é que ela consegue realmente entender tudo o que aconteceu com ela, se lembrar quem fez isso, como foi feito. Mas olha, anos de colocar, de conversar com as pessoas sobre isso. E só que assim, ela é resistente à terapia, né? Que se ela não fosse tão resistente à terapia, talvez fosse o processo fosse menos doloroso. Mas Doloroso. uma coisa que também fica, ela mudou muito, Greta. Ela nunca mais Né? conseguiu ser aquela pessoa que ela era antes do. E também ela tinha um histórico infantil. Né? Ela foi adotada e várias coisas. Então, também tem tudo isso que é o que você está falando, né? O que, que aconteceu com essa pessoa? Claro. Por que, que esse trauma é tão intensificado? Né? E tudo que vai acontecendo com ela ao longo da série vai também prejudicando aí essas questões. Mas Sabe é uma muito coisa que eu real estava isso que conversando mostra na série. ontem sobre. Eu ontem estava falando sobre trauma em casos de abusos, né? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela tem um lapso vago, assim, de um vazio em uma determinada fase da vida dela, que quando você vai fazendo recapitular a memória, vai vindo flashes, né? E aí vai vindo as lembranças de situações que teve o abuso, mas que ela não tinha consciência que teve o abuso. Sim. Né? E o trabalho da terapia é você também ir costurando essa linha do tempo, deixar vir a emoção, o corpo vai trazendo essas memórias, porque está registrado ali mesmo no seu inconsciente, e depois que você vai trabalhando isso, é que você vai ficando mais leve, né? Mas, de fato, não dá para ser amiga pessoa mais. Não dá, Não, como tudo, né? Nem com as não dá, coisas felizes, nem com não as. dá, não dá. Não dá mesmo. Então, eu estou com um caso bem parecido nesse sentido, trabalhando essa questão dos abusos, que não tinha essa consciência, mas tinha esse lapso de alguns anos na infância, hoje é uma mulher adulta, e aí ela está trazendo todas essas questões da terapia. E aí a gente tem trabalhado um pouco esse sentir no corpo, relembrar, e as lembranças estão chegando. Então, costurar isso junto com o paciente é um processo muito amoroso, delicado e importante, né, Dani? Então, o que, que o corpo está trazendo? Devagar está chegando, estava fazendo supervisão hoje também de um caso bem parecido, ia falando desse cuidado que a gente tem que vir quando a lembrança começa a chegar, e quando o corpo vem trazendo isso, né? Porque não dá, gente, não dá para você ser a mesma pessoa mesmo. Depois que você relembra esse vazio e como lidar com esse vazio. Claro que dá para você reorganizar a sua vida de um jeito mais consciente, compreendendo, inclusive, o porquê de você ter ações hoje na sua vida que tem a ver com esse trauma lá da sua infância e adolescência, na maioria da infância, nesse caso mais do abuso, por exemplo, para você ir organizando e abrindo espaço novo, né? De um sentir diferente, com mais consciência dos porquês que algumas coisas acontecem hoje da sua vida. Nossa, É o complexo, nosso né? trabalho. Nada fácil ter um processo terapêutico, mas tão incrível. Mas, e esse livro está me ajudando muito mais. Sim, né? A Quando gente. esse trabalho do corpo com relação a tudo isso que ele traz na história desse livro, no sentido de toda a trajetória, né, teórica, e É, entendendo, né, assim, e cada é bem coisa, é muito bom. interessante. Uma coisa que é bem interessante aqui é que a gente vai até entrar aqui, que é o deslocamento lá do cérebro, né? Que ele fala Sim, que no maravilhoso. estudo, quando ativava os flashbacks do trauma, ativava o lado direito do cérebro, que é o lado mais das emoções, né? O lado Intuitivo, intuitivo, e simplesmente apagava o esquerdo, que é o nosso lado racional. razão. E por isso que as pessoas, quando elas estão ativadas, né, no trauma, quando esse flashback ativa o trauma delas desta forma, né, elas ficam tão irracionais. Elas correm, As elas fogem, impulsivas. elas matam, elas batem, elas destroem coisas. Por quê? Porque a Reações razão vai embora é, completamente. é.
A gente sabe disso na prática A gente sabe. terapêutica, mas como é interessante a gente ver o que acontece com o cérebro, né? Com o E cérebro aí ele mesmo, vem né? Cada falar. hemisfério como que age. E aí entra a importância das pessoas que estão com essa pessoa que está vivendo esse momento, de trazer a luz, né, para essa pessoa, de chamar ela para O consciência, chão, né? de pedir para respirar, de tentar acalmar essa pessoa, Voltar. né? E a gente vê muitas vezes, né, que as pessoas elas entram na piração do outro, ou seja, né, ao invés Sim. de entender que o outro está numa crise, que ele não está conseguindo raciocinar adequadamente, a pessoa grita junto, se estressa, né? É, Quer dar lição de moral, e isso não vai ser possível. E é interessante que nem nessa série mesmo, ela tinha outras pessoas que também viveram um trauma semelhante ao dela, e o como que eles se ajudavam. O como eles se ajudavam nesse sentido, porque quem vivencia coisas semelhantes reconhece empatia. o que o outro está Reconhece no realizando. outro. Nossa, incrível, assim, que a Se pessoa, por mais que reconhece ela no sofra com outro, o né? trauma, ela consegue ser muitas vezes muito mais Exato. empática com o outro, né? E o quanto que é Com importante certeza. a rede de apoio nesse sentido, né? Por isso, gente, que existem muitos grupos de apoio para pessoas vítimas de traumas, né? Principalmente de exército, de guerra, né? A gente vê vários grupos de apoio nesse sentido, porque é o falar para as pessoas que realmente Entendem, te entendem tem mesmo. uma noção, que eu nem vou falar que é igual, né? Que tem uma noção Mas tem do uma que noção, é um entendimento real, né, daquilo que está se vendo. E é bem isso, então, acho que todos esses grupos, né, quando a gente vê que existem os grupos de apoio, foram pessoas que vivenciaram as mesmas coisas, aspas. Por isso que existe essa compreensão muito melhor. E por isso que é importante ter mesmo, então a gente precisa trabalhar a razão, esse lado. Então, né? Ele até fala, né? Às vezes, quando existe alguma cirurgia, por exemplo, ou algum acidente onde a pessoa bateu a cabeça e teve que fazer uma cirurgia, onde uma parte do cérebro não está mais funcionando, né, de uma maneira adequada. E isso causa uma desestrutura em todo o resto, porque tem tudo isso, né? Então, se você desativa uma parte do seu cérebro, vai exercer impacto direto no outro lado. Então, como que vai ser se mensurar? Como que a gente consegue ter essa noção, né? E a gente sabe que existem casos muito claros com relação à cirurgia neurocerebral que acabam fazendo dessa forma. Sabe uma coisa que eu lembrei também, Dani? Em hum, casos de psicopatia, uma vez eu vi a doutora Ana Beatriz falando de uma cirurgia muito rara feita com casos de psicóticos, né? Casos de pessoas psicóticas, não, psicopatas, desculpa, onde eles têm uma cirurgia muito rara feita, que você acaba tendo uma cirurgia no cérebro, onde você desativa um dos campos cerebrais e essa pessoa fica completamente sem reação nenhuma, de nada. hum, Deus me Né? Ou livre. seja, ela não tem mais, pois é, ela não tem, é um caso que aconteceu, é um caso que aconteceu com um paciente dela, que era um jovem. O pai acabou se separando, se isolou com o filho era psicopata, e aí ele fez essa cirurgia, conseguiu fazer essa cirurgia, só que é um menino que é dependente 100% de tudo, Hum. porque teve que fazer essa cirurgia cerebral. E aí nessa cirurgia é onde você tira aí, né, a vida, as reações, o Tem um sentir. processo químico também que é possível, né? É, Tem, assim, que lembrando que psicopatia é uma disfunção, né, exatamente. cerebral, é uma coisa que não tem Porque é uma coisa conserto, rara de né? fazer. Mas tem remédios, tem químico, que eu não vou saber falar exatamente Sim, qual é aqui, que consegue fazer esse que também efeito tem. aí, de impedir, porque
que acontece na psicopatia, né? Que a gente entende aí da psicopatia. A pessoa, ela usa muito mais o seu lado egoísta, racional ali, Racional, esquerda, estratégico, para obter aquilo que ela quer quer, e do jeito que deseja. ela quer. Então, os desejos dessa pessoa, ele vai evoluindo. Então, uma criança, por exemplo, com indícios de psicopatia, ela seria, por isso que ela é um TOD, por exemplo, né? Porque ela quer, ela é birrenta, Do ela jeito quer dela, o que ela quer e pronto, e acabou. Então, no TOD mesmo já é feito esse trabalho com medicação. psicofármacos para o controle desse libido, né? Dessa Sim, necessidade de estar sempre realizando aquilo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Então, eu acredito que essa cirurgia ela funcione num sentido, como os fármacos também funcionam, só que é aquilo, né, gente? Parou de tomar, não volta tudo. funciona mais. E a cirurgia, ela tem esses impactos, porque, na verdade, Sim. a psicopatia é a ausência de algo, né? E não como que você retira o que você não tem? O que acontece? Eles retiram aquilo que faz parte da vida Que humana. faz parte do bem. Porque se o ideal seria incluir, mas não dá. Mas não dá. Por isso que às vezes, né, o processo terapêutico, educacional, resolve em alguns sentidos, né? Que nem no caso do Todd Sim, mesmo, que ele não precisa se tornar um psicopata porque a contenção dos danos ali é possível, é plausível porque nós sim. somos Você pega desde por causa cedo. da epigenética, né? Por causa da neuroplasticidade cerebral. Então, o cérebro é capaz de encontrar formas de resolver o problema. Mas Sim. existe um problema, alguma coisa ele vai falhar no sentido social, né? Mas é Aceitar o possível. problema para Por isso fazer que a alguma gente não coisa com ele. condena, por isso que a gente não condena a pessoa, a psicopata, antes de uma certa idade, né? Com a intenção de que Sim, essas coisas podem ocorrer. pode melhorar. Podem melhorar, mas claro, se a pessoa continuar com aqueles pais, com aquela situação, com aquelas vivências, Com o ambiente, né? Não tudo, né? vai, não há neuroplasticidade que dê jeito em coisas que você não, né? Mas terapias educacionais. Tem gente que acaba se contendo, que nem os pedófilos, né? A gente acaba sabendo de tanta coisa de padre, pastor, papapá, essas coisas com pedofilia, por quê? Porque eles tentam, né? Eles vão ser É. padres, sei lá, vão fazer essas coisas numa tentativa De não de se segurar de esses não entrar em contato desejos. com isso. E acredito que em determinados momentos isso seja possível mesmo, porque Sim. a nossa mente ela trabalha com essas informações, com essas crenças e tal, e talvez o medo de ir para o inferno ou qualquer coisa do tipo contenha os Faz danos, parte né? também, dar Mas uma contida. tá lá, né? Tá ali. Sim. É, saber, é bem aquela coisa das adrenalinas e tudo, dos hormônios, que acontece porque a gente faz com eles, né? De uma maneira mais consciente disso também. Por que é mais fácil a gente evitar o dano quando é uma criança? Porque a gente Está é ensinando tudo ele, né? novo neurologicamente falando, né? As É, memórias estão sendo criadas, os nossos comportamentos, então é muito mais fácil você percebe, né? Em sim. criança, aí eu indico, vamos falar sobre Kevin, né? Ah, E pelo amor de Deus, é, mas depois de um tempo é óbvio. E também, conforme essa pessoa ela vai vivenciando as coisas, vai construindo essa forma, aumentando a adrenalina, aumentando a dopamina na realização de pequenos atos. Isso também são caminhos neurológicos difíceis de serem apagados, né? Que é aquilo de qualquer vício que nós temos, né? Vício com jogos, vício com bebidas, né? sim, Os alcoólicos não usam a frase só por hoje. só por hoje. Os psicopatas também, se eles quisessem,
se eles quiserem Se controlar quiserem, os impulsos, é só por hoje. Hã? se quiserem, aí Se que tá, quiserem. Aqui a né? diferença é essa, né? A É, diferença é o filtro. No caso dos alcoólicos, eles têm questões emocionais e empáticas que ajudam na o mudança psicopata não tem. comportamental, né? Mas o psicopata, ele tem uma dificuldade, dependendo da psicopatia, aí ele vai ter uma dificuldade de fazer essa análise, né? Ele meio que não liga para o que as pessoas vão Por pensar. isso que Tudo muitas que vezes ele não busca faz, ajuda. tudo que ele faz, na verdade, é uma tentativa de não se prejudicar, né? De não se É. prejudicar. Por isso que a maioria dos psicopatas não buscam ajuda mesmo. Nesse caso, eu lembro da doutora falar, é exatamente assim. Foram várias tentativas de terapia, mas ele não queria. O último recurso do pai era esse, que nem o médico tomava para É, tentar melhorar. Então, o último recurso que o pai conseguiu foi essa cirurgia e isolar ele do mundo. Olha pelo que menos loucura. não perdeu o filho para É, essas a dor do questões, pai né? é gigantesca, né? Assim, então, Nem sei o que eu eu lembro que faria, quando sabia? eu ouvi isso, foi muito forte, assim. Eu ouvi isso alguns anos atrás, achei muito forte a É, história. E porque a hora só que eu estava vivendo lendo aqui, quando mesmo, ela né? fala Só que a tendo um filho desativação assim do para inseto então, só tendo um louco, filho né? assim para saber como. É, Por e muitas aqui vezes eu quando fico ele fala que na pensando assim, página, né? Como que um pai teve coragem de denunciar um filho para a pois polícia? é, Ou se eu sempre acho que é o certo a fazer, sabe? Porque né? Só mas que ao que mesmo. coragem, Porque quanto pai que que o filho dor, faz coisinhas assim, besta, e o pai vai deixando passar, né? Conta que cola e o pai não fala nada, conta que passou a perna num amigo, os pais não falam nada, a gente vai construindo o monstro, né? A gente vai ajuda esse construindo. monstro a crescer dentro da pessoa. E aí que tá, né? Nem só psicopata faz coisas ruins, viu, gente? Tem Não, muita gente que tem perfil de psicopata por aí, e não é psicopata, mas não não. chega a ser psicopata, É não uma faz coisa pessoa ruim. que construiu uma personalidade ruim. É, é. Gente, muito maluco, isso é verdade mesmo. E a hora que eu li sobre a desativação do hemisfério esquerdo, né, que tem impacto direto, eu lembrei desse caso na hora, assim, na hora que eu li, eu falei, nossa, eu lembro desse caso, assim, que realmente acaba danificando, né, toda uma forma de estar na vida. De lidar com a situação, De né? lidar com tudo. Tudo, tudo. De lidar com tudo. Então, a gente. Ah, e ele fala aqui, claro, que tem gente que usa mais o lado direito do cérebro, né? Outras pessoas usam o lado mais esquerdo. Que, sim, Sim. isso acontece, né? Porque tem pessoas que são mais razão do que emoção. Tanto é que quando a gente estudou É, sobre temperamentos e estuda sobre as tipologias, né? A gente vê o quanto que isso é possível. sim, Mas na maioria das vezes existe um equilíbrio entre isso eu os falo lados, aqui, né? que na maioria das circunstâncias, o normal seria os dois lados do cérebro trabalharem em harmonia, né? Esse seria o aspas normal, assim, né? Esse equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais, quando ele fala aqui, exatamente isso. Mesmo que você tenha um perfil um pouco mais racional ou um perfil mais emocional, é importante ter esse equilíbrio dos dois trabalharem juntos, né? É. E aí, para finalizar, ele vai falar da paralisação na reação autofuga, lembrando que nós somos seres instintivos, né? Primitivos nesse sentido. Nosso sistema nervoso existe na tentativa de ajudar a gente a lidar com as situações, né? E a gente é muito primitivo para isso, então, diante do medo, dos anseios, das coisas, nós vamos lutar A ou luta e fugir, fuga, né? é, E aí a gente tem a liberação dos hormônios, né? Ele fala que a adrenalina é muito útil para isso, para a gente lutar pelas coisas, para a gente enfrentar os desafios, né?
E ele fala também que qual é o problema da gente estar sempre ativando e não recuando, que quem tem transtorno de estresse pós-traumático fica muito à mercê Tá dos hormônios do sempre, estresse. E sempre na aí defesa. detona muito o corpo, porque é o tempo inteiro adrenalina, cortisol, é o tempo inteiro o seu corpo tentando lutar ou fugir de alguma coisa, aquele estado de alerta constante, como se alguma coisa ruim tivesse prestes a acontecer a todo momento, né? E, e isso é uma das razões das doenças físicas, né? E Da gente ter autoimunes que ele tantos fala. problemas físicos. Aí ele até fala na fibromialgia e outras doenças que tem a ver com essa questão de como lidar com as emoções aí, né? Assim, às vezes sempre É. nessa coisa da defesa, né? E, na verdade, a doença autoimune é uma maneira do seu corpo defender daquilo que está vindo. Né? Então, É. você vai criando esse tipo de defesa autoimune E por o isso que quanto que chama isso. isso Isso que impede que o cria nosso isso. lado esquerdo funcione, né? Exatamente. E isso vai impedindo que outras coisas funcionem de uma maneira mais harmônica, né? Com relação a isso. Aí ele Isso coloca daí. aqui no final que a terapia é importantíssima, mas as pessoas com transtorno de estresse pós-traumático têm muita dificuldade de fazer terapia, Vou ligar. porque tem dificuldade de racionalizar essas emoções e de falar sobre, de conseguir passar, se expressar sem passar por todas as dores do trauma novamente. Então, Fica negando muito, né? Ele que faz isso aqui, a. é uma Então, negação. né? Eu nem sei se a gente consegue falar que é negação, porque eu acho que é uma dificuldade de transformar essa informação. Que é nítido que as pessoas Sim, entendem que aquilo afeta significativamente, mas elas não conseguem ativar isso, ir para essa memória e trabalhar essa memória sem cair num surto, sem ficar extremamente machucado com isso, né? Eufórico. Então, mas, gente, é por isso que leva anos, né? Por isso que a exato. Marcha Você levou colabora. 13 anos para conseguir entender algumas coisas, por isso que tem gente Sim. que passa 30 anos ativando memórias. Por quê? Porque se trabalhando isso já é difícil, imagina se você não tem Sim. consciência do quanto que isso te afeta, né? Que daí entraria a questão das É uma emoções. caixa de surpresa, né? Quando você não tem consciência, você não vai atrás para poder entender, você nunca sabe como vai ser as suas reações na vida também. Porque aí a gente vê pessoas que às vezes têm E eu reações entendo, viu, Greta? Eu entendo tão muito. impulsivas. Eu entendo bastante também de não Entendo querer. muito, porque, gente, É, é porque mexer no dói. É vespeiro, né? mexer, E dói aí, mexer. gente, olha, e aí eu tenho muita preocupação com as terapias. Muita. Ah, Porque tem muita gente despreparado mexendo em trauma de pessoas aí, cutucando a onça com a vara curta, deixando as pessoas piorem do que, né? em Trabalhando, vez de ajudar, piora. impedindo as Eu falo, pessoas de aflorarem, trazendo à tona e depois não conseguindo lidar com isso. Isso é muito exato. grave, Tá. Você tira uma né? casca da cebola e vai fazer o quê? Nossa, eu tenho Como muito você medo. vai cuidar disso? É A gente muito tem que sério. saber. Eu fico com medo desses cursos de um ano, de terapêuticos aí de um ano, pessoas se denominando terapeutas, psicanalistas, Sim, e fez online por um ano, não fez supervisão, não fez práticas. não faz a própria. Eu tenho muito medo disso. Eu também E é tenho. muitas vezes é o acesso que Eu a também tenho. pessoa tem, então a gente precisa tomar muito cuidado. A terapia, a psicoterapia, ela não custa o que custa porque a gente gosta de cobrar caro. É porque são muitos estudos, são anos. A E é gente muito delicado estuda até mexer. hoje as mesmas coisas. Olha nós aqui que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos estudando. Estudando.
né? Então, aí você pega uma pessoa que está lá, e olha, eu não estou dizendo sobre recém-formado de psicologia, não. Porque o Não, recém-formado de psicologia passou por todo um processo de conhecimento, de prática, de estágio, de supervisão, para chegar onde ele chegou. 5 anos estudando. Alguns até mais do que isso. Agora, eu estou falando desses cursos online de 1 ano, esses negócios que as pessoas fazem e depois se sentem à vontade para mexer na mente das pessoas. é muito sério, É muito muito sério. sério, né? Cuidado no desespero, não escolher a ajuda errada. É o que eu sempre falo, gente. É o que eu sempre falo até para os profissionais que chegam na rede, né? Que eu tenho lá, da clínica acessível e tal, o pessoal chega é comigo que eles falam para entrar na rede. E eu sempre enfatizo da importância deles estarem estudando, da importância de eles fazerem a supervisão, da importância e da humildade de quando chega um caso que você sabe que você não vai dar conta, encaminha para outra pessoa. Isso é respeito com o ser, respeito com a dor do outro. Isso é muito importante que aconteça. Sim. A gente tem que ter essa consciência de que você mexer numa situação onde você não sabe como mexer, não mexe. Não mexa. Se não sabe, não mexe. É, tem que tomar muito cuidado. Porque é muito sério. É muito sério. É isso mesmo, amiga. É isso. Bom, agora nós vamos para a parte 2 do livro, O Parte 2. Cérebro Traumatizado. Agora a Cérebro gente vai entrar no, traumático. no trauma em si. Eu só dei uma olhada, não comecei a ler, né? Mas o quarto capítulo é Correndo Atrás da Vida, a Anatomia da Sobrevivência. Só pelas Vou dar fotinhas aqui. um spoilerzinho. Essa Pode falar. fotinho aqui, muito bonitinha, já é uma coisa muito bacana, que é um desenho de um menininho de 5 anos que viu todo o ocorrido do 11 de setembro de 2001, né, do World Trade Center, das torres, e aí ele faz uma coisa muito bonitinha no desenho dele, que é como se fosse uma solução da dor. Depois a gente vai falar sobre isso. Que Muito legal. legal. Eu estou na metade desse, a semana que vem a gente continua. Tá aí. Gente, muito obrigada, bom dia e até semana que vem. Até. Tchau. Beijo. Tchau, amiga.